O senhor estava falando sobre as diferenças que a gente vê aí na direita, né? Ontem a gente estava discutindo aqui sobre a questão do impeachment de Lula, o pedido aí, esse ato, essa manifestação sendo prevista para o dia 16 de março. E tem gente dizendo, né, alguns nomes como Silas Malafaia, dizendo que não, é momento de pedir pela anistia dos presos do 8 de janeiro, não tem que colocar impeachment no meio. Ao mesmo tempo, tem gente dizendo não, dá para pedir as duas coisas sim, ou antes tem que ser o impeachment, senão não vai dar certo, senão não vão deixar pautar o PL da anistia, enfim. Qual que é a sua visão, deputado? Olha, é preciso. A palavra impeachment, ela acaba trazendo uma série de interpretações ou de certa maneira, colocando uma camisa de força nesse debate. A coisa não é assim, se você é a favor do impeachment ou contra o impeachment. Eu acho que o tema é o seguinte: qualquer pressão que a gente possa colocar em cima do governo Lula, e o fora Lula, ela é uma expressão larga, é uma expressão ampla o suficiente para abarcar tudo que a gente tem contra esse governo, com as estatais que voltaram a dar prejuízo, com os escândalos de corrupção que voltaram a pipocar para todo lado, com esse monte de gente incompetente ocupando espaço público, com a inflação bombando, sobretudo de alimentos e que recai sobre as pessoas mais pobres, com o dólar nas alturas, os juros nas alturas, enfim, toda esse rol, que a gente for falar tudo de problema que tem nesse governo, dá 3 horas de programação aqui. Mas o fato é, tudo isso cabe numa expressão, fora Lula. O fora Lula pode ser entendido como um movimento para que ele chegue em 2026 e perca a eleição. É um movimento válido, a gente quer que, se por acaso ele chegar em 26, ele perca a eleição, portanto, não somos contra isso. Mas também não pode ser um movimento assim, não, se a gente tiver, porque quando você fala impeachment agora não, está se criando uma falácia de discussão, como se você tivesse diante do iminente impeachment do Lula e, de repente, houvesse uma decisão, tomar uma decisão, não, vamos dar o impeachment agora ou não. Veja, mesmo que a gente começasse amanhã a coleta de assinaturas mais forte, já tem pedido de impeachment, inclusive subscrito por vários deputados do PL, de outros partidos e tal, por nós do Novo, evidentemente. Mas a questão é, mesmo que você inicie o processo de impeachment agora, você tem uma janela até a eleição de 2026, uma janela relativamente curta. Então, a discussão não estava dar impeachment nele agora ou não dar impeachment nele agora. Eu acho que a gente tem que pedir tudo que tem que pedir. É fora Lula, é impeachment, é investigação, é CPI dos Correios, CPI de tudo que houver, porque tem munição, não falta. Na primeira prateleira de prioridades também a anistia. Eu não acho que a gente tem que chegar em 2026 só, esperar 2026 para discutir anistia de jeito nenhum. Anistia é um ato de humanidade para com essas famílias e presos e pessoas que estão respondendo processo que já estão condenadas cumprindo pena. Então veja que essas pautas não são autoexcludentes. O que me parece equivocado, e aí você situa a manifestação do Malafaia e de outras pessoas, é você dizer, não vá em manifestações em que se pede impeachment. Ora, pedir o impeachment está alinhado a tudo isso que eu falei, não há nenhum desalinhamento. É um artificialismo, é um ato quase que de desconhecimento do rol de questões que todas elas juntas se prestam o importante, meritório e urgente papel de desgastar esse governo, enfraquecê-lo, porque quanto mais fraco ele tiver, menos besteira ele vai ter condições de fazer. A cada minuto que passa, o Brasil vai se afundando mais. Então, a sociedade tem que ter essa janela de oportunidade de ir às ruas e manifestar, dizendo, olha, quero impeachment do Lula, ainda que ele não aconteça por questões de procedimento no Congresso, eventualmente, não dê tempo, mas você tem que pedir. Por que vai vedar? Por que você vai descartar de cara essa ideia do impeachment do Lula? Não vejo isso como uma decisão correta. Não impede, por outro lado, que você também trabalhe para que se eventualmente não der para dar o impeachment nele, ele chegue sem nenhuma condição de vencer uma eleição em 26 e até porventura desista de concorrer, que seria muito bom para o Brasil. Imediatamente o dólar cai, os juros caem, vai haver um sentimento de acreditar mais no país. A hora que o Lula disser, não vou concorrer, eu te garanto, aposto o que você quiser com qualquer pessoa. A bolsa explode, o dólar cai, os juros voltam. Por quê? Porque é a perspectiva sombria de ter mais 4 anos de um governo do PT, em especial do Lula, que faz com que essas expectativas futuras fiquem tão negativas no mercado financeiro, no investimento. Aí a pessoa fala, mas eu não como dólar. É burrice uma pessoa que fala isso. Não como juros. Não é isso. Se o empresário não acredita no país, ele não investe.
e seja empresário nacional ou estrangeiro. Ele não investe. Se ele não investe, não cria emprego. Se não cria emprego, a pessoa continua miserável. Ou seja, essa perspectiva de um Brasil melhor sem o Lula, ela é importante. E, portanto, não vejo de maneira razoável essa dicotomia. Quem vai para a rua só para anistia, quem vai para a rua só para impeachment, quem vai para a rua Lula fora em 26. Não existe isso. É todo mundo na rua para meter pressão no governo. A pauta da anistia é fundamental, a CPI do abuso de autoridade, que está pronta para ser instalada, também é fundamental. Enfim, há muitas pautas que, quando você vai para a rua, todas elas estão ali. Não existe, não é ir para a rua, né? O Movimento em Direita Brasil, que eu fundei em 2006 e continuamos atuando, nós participamos de todas as movimentações de rua desde sempre. Quando você está na rua, não tem essa de pauta única. Fulano falou, Beltrano ciclou, ou trouxe a pauta, tirou a pauta. Não é assim. As pessoas vão para a rua com as pautas na sua cabeça. Não é a determinação de A, de B ou de C ou qualquer outra coisa que vai fazer a pauta ser essa ou aquilo ou outro. E, portanto, você insistir nessa divisão, nessa dicotomia, ao fim e ao cabo, um desserviço à necessária mobilização da sociedade para encurralar esse governo corrupto, incompetente, safado aí do Lula.